Senta aqui comigo, porque hoje a mesa está posta para mais uma conversa, daquelas que tocam o coração e que nos lembram que a fé também se vive nos intervalos entre a promessa e o cumprimento. Esse é o Na Mesa com Elas, o encontro de alma para alma, onde histórias antigas se tornam respostas novas. E eu sou Érica Dias e te convido para mais um café à Mesa da Graça. Hoje, a mesa se torna um lugar de confronto e reflexão. À minha frente está uma médium, uma necromante, consultada pelo rei Saul em um momento de desespero e silêncio de Deus. Ela representa o que acontece quando o homem se afasta da voz divina e tenta por outros meios acessar o invisível. Essa conversa não é sobre condenação, mas sim sobre direção. Ela é um lembrete de que a fonte da verdade não está nos homens e nem em manifestações, mas na palavra viva de Deus. A nossa conversa agora é sombria. Nós recebemos a mulher de Endor. A sua história é um aviso sobre buscar conforto em lugares perigosos. Seja bem-vinda e obrigada por aceitar nosso convite. Eu quem agradeço. É a primeira vez que sou ouvida depois de tudo que aconteceu. Sempre vivi escondida, marcada pelo medo, pois a necromancia era proibida. Eu negociava com o que é maligno para sobreviver. Mas o mais triste é que quem buscava meu conforto era quem tinha abandonado Deus. O desespero nos leva aos caminhos proibidos, Érica. Eu sei, e eu não estou aqui para te julgar, apenas quero te ouvir. O rei Saul, abandonado por Deus, procurou seus serviços de necromancia, algo proibido por Deus. Como é viver lidando com o lado mais sombrio do mundo espiritual? É viver no medo e na culpa constante. Eu era a porta que as pessoas desesperadas batiam quando o altar de Deus estava vazio. Eu tinha medo do rei e medo do que eu invocava. Aquele caminho nunca trouxe paz, só a confirmação da escuridão. E mulher de Endor, o que te levou a praticar feitiçaria? Você passou a sua vida consultando os mortos. O povo. Era o povo que procurava respostas, direção, poder. As pessoas vinham com medo e desespero. E eu dava o que pediam, não o que precisavam ouvir. Mas dentro de mim havia um vazio. A presença de Deus nunca esteve lá. E quando Saul te procurou? O que você sentiu naquele momento? Medo, muito medo. Eu sabia quem ele era. Ele havia mandado matar os médiuns e agora estava diante de mim, disfarçado, implorando por uma palavra. Aquele dia me mostrou o quanto o desespero pode cegar até os escolhidos. E quando o espírito de Samuel apareceu, a senhora se apavorou. O que foi que você viu que te fez gritar de pavor, como conta a história, mesmo sendo acostumada a lidar com o sobrenatural? Eu estava acostumada a invocar enganos, sombras, mas aquilo era real. Era o juízo, não conforto. O que eu vi foi a prova de que Deus é real e Ele estava ali, irado, e me fez entender que eu era apenas um instrumento de perdição e não de respostas. Meu Deus! Hoje nós vemos tantas pessoas correndo atrás de revelações, de profetas, de palavras e esquecendo de buscar a voz de Deus na sua própria palavra. O que você diria a essas pessoas? Que nenhuma voz substitui a do Espírito Santo. Quando o homem tenta controlar o silêncio de Deus, ele abre espaço para vozes que o enganam. A curiosidade espiritual sem obediência é uma armadilha. O único altar seguro é o de Cristo. Então esse seria seu aviso mais direto para quem hoje busca atalhos espirituais, consultas proibidas ou respostas fora da palavra de Deus por desespero? Sim, e eu diria mais. Não troquem a voz silenciosa,
mas verdadeira de Deus, pelo barulho mentiroso do proibido. O desespero de Saul o levou à sua ruína final. O caminho de Deus pode ser difícil, mas o atalho é fatal. Corram para a Bíblia, não para a sombra. E diante de tudo que você viveu, será que a senhora poderia nos contar o que aprendeu com tudo isso? Que poder sem presença é ilusão e que ver sem fé é engano. E que não existe revelação verdadeira fora da palavra. Isso é tão sério. A sua história nos alerta para os perigos da busca por atalhos espirituais. O silêncio de Deus não é rejeição. Ele é um convite à intimidade. Enquanto muitos estão correndo atrás de profetas do caos, claramente tomados por um espírito de adivinhação e de palavras que afaguem seus egos e escondam sua falta de caráter, Deus continua falando através da sua escritura e do Espírito Santo. Érica, o verdadeiro discernimento nasce da comunhão e não da curiosidade. Uau! Talvez você que me ouve seja como essa mulher, ou seja como Saul, buscando resposta em tudo quanto é lugar, menos na presença de Deus. Eu quero hoje te convidar a renunciar, a se arrepender e a orarmos juntas. Vamos fazer isso agora. Se você puder, feche os teus olhos e ore comigo. Senhor, livra-nos de buscar fora o que só encontraremos em Ti. Dai-nos, Senhor, discernimento para reconhecer a Tua voz e paciência para esperar a Tua resposta. Por favor, fecha os nossos ouvidos às vozes do engano e abre o nosso coração para a Tua verdade. Nós queremos ouvir somente a Tua voz e permanecer firmes na Tua palavra, em o nome de Jesus. Amém. E que assim seja, que essa geração volte a amar a palavra e não apenas o espetáculo do sobrenatural. Mulher de Endor, que conversa extraordinária. Obrigada por se sentar à mesa e nos lembrar que nem toda voz é divina e nem toda revelação vem da luz. A sua história nos alerta a vigiar, a permanecer no caminho certo e a buscar Deus de todo o nosso coração, porque a maior revelação que nós podemos receber é a presença dEle. Eu é quem agradeço. Essa mesa foi um presente. E assim, encerramos nossa conversa com a mulher de Endor. Que essa mesa nos provoque a abandonar o oculto e correr para a luz. Porque quando uma mulher decide trocar o espiritualismo pela voz de Deus, ela deixa de ser um instrumento de engano e se torna alvo da misericórdia. Eu sou Érica Dias e esse foi o Na Mesa com Elas. Que a graça que te alcançou hoje continue te conduzindo até a próxima mesa. Na Mesa com Elas. Histórias de mulheres, encontros com a graça.